Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais este debate. Hoje, o tema da nossa discussão ou das nossas apresentações tem a ver com o critério de escolha em termos de avaliação de propostas. Ora bem, como é do conhecimento geral, de acordo com o artigo 74 do Código, existem duas alternativas para proceder, para identificar o critério de avaliação. Temos uma que tem a ver com a melhor relação de qualidade-preço e outra que tem a ver com a avaliação do preço ao custo do contrato. Quando estamos a falar na melhor relação qualidade-preço, como sabem, estamos a falar de um conjunto de fatores que têm que ser identificados e que são relevantes para a avaliação da proposta. Quando estamos a falar numa avaliação exclusivamente pelo preço ou pelo custo, estamos apenas a falar de um aspecto que vai ser tomado em linha de conta na avaliação das propostas. Há aqui uma primeira reflexão que eu não queria deixar de vos apresentar, que é o seguinte, que é quando temos uma avaliação exclusivamente pelo preço, isso só é possível quando a qualidade da proposta está explicitamente e com uma definição muito clara sobre aquilo que a entidade adjudicante quer adquirir. Quando isso não se passa, é muito difícil aplicarmos, que seja até aplicável este princípio da aquisição apenas com base no preço ou no custo da proposta. Isto quer dizer o seguinte, que para ser aplicável este tipo de critério, baseado exclusivamente no preço, é preciso que a proposta esteja, que o objeto da contratação esteja muito bem definido, tecnicamente muito claro, sem aspectos que sejam, digamos, que possam ser mudados, alterados pelos participantes no concurso. Isto quer dizer que temos que ter um apoio técnico bastante sólido que permita identificar claramente o objeto que se pretende contratar, por um lado. Por outro lado, reparem, que a própria noção de escolha e de maximizar o valor que a entidade pública contratante vai disponibilizar para adquirir esse bem ou serviço, está dependente, é uma relação entre o preço e a qualidade. Porque quando eu estou a identificar uma determinada característica para o produto, porque é que estou a escolher essa característica e não uma que pode ter um desempenho ligeiramente melhor, ou até ligeiramente pior se ela for muito mais barata? Reparem que essa avaliação, intrinsecamente, só pode ou só é possível ser feita se efetivamente eu não tiver como único fator de avaliação o preço. Acresce que, mesmo que eu tenha como único fator de avaliação exclusivamente o preço ou o custo, e especialmente neste caso do custo, o custo é um aspecto que se verifica ao longo da vida do produto que estamos a adquirir e não exclusivamente no momento em que o estamos a adquirir. E, portanto, aliás, como o Código permite, é possível e deve ser usado digamos, uma perspectiva de valorização do custo ao longo da vida do produto que estamos a adquirir. Ora bem, esse tipo de cálculos é um cálculo também que tecnicamente é difícil, não é fácil. É preciso haver pessoas, digamos, com formação especializada para produzir esse tipo de avaliação. Ora bem, passemos então agora à situação de que o critério de avaliação está baseado na melhor relação qualidade-preço. Como eu disse há pouco, nesse caso é preciso identificar o conjunto de fatores que são relevantes para a apreciação.
que vão determinar qual é a melhor proposta. Atenção, aqui quando se fala na melhor proposta, para mim é claro que é a melhor proposta para a entidade adjudicante. E que, portanto, são os fatores que devem ser determinados em função dos objetivos, dos valores, das restrições, etc., da entidade adjudicante. E devem ser identificados nesse propósito. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a própria legislação, a própria legislação impõe que, quando se escolhe este tipo de critério, se deve estabelecer um modelo de avaliação. E a palavra modelo que está na legislação é muito clara. O que quer dizer este tipo de abordagem? Quer dizer que eu devo ter uma representação simplificada, que é o conceito de modelo, do processo decisional que leva à decisão de contratação. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com os diferentes fatores que influenciam a decisão. Ora bem, a construção desses modelos é um processo que impõe conhecimentos também significativos, técnicos, que permitam a construção desse modelo que leve à escolha da melhor proposta. Porque, reparem, a construção de um modelo só não é pelo facto de haver um modelo que o processo que o critério de adjudicação é um critério relevante ou um critério que esteja bem adaptado à situação que se pretende. A função fundamental do modelo é que ele permita a escolha da melhor proposta. E que permita a escolha da melhor proposta para quem? Para a entidade adjudicante. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o modelo tem que ser construído à imagem da entidade adjudicante. Ora, a construção de um modelo à imagem da entidade adjudicante obriga a um conjunto de passos que estão descritos na bibliografia de modelos de apoio à decisão, que devem ser seguidos nesse procedimento e que implicam conhecimentos técnicos que muitas vezes não são, digamos, disponibilizados a grande parte das pessoas, pelo menos pela experiência que temos tido, que estão a desenvolver este tipo de modelos. Reparem, este tipo de modelos passa, por exemplo, pela identificação dos fatores, passa pela operacionalização dos próprios fatores, eu encontrar descritores de desempenho para esses fatores, passa pela construção das funções de valor e passa pela definição dos coeficientes de ponderação, para aplicar os modelos que estão previstos na legislação, que são modelos de soma ponderada. Ora bem, a passagem por estes passos na construção do modelo obriga a, digamos, que ele seja construído à imagem e semelhança de quem? Dos objetivos e dos valores da entidade adjudicante. E, portanto, estes modelos não podem ser modelos pré-fabricados. Têm que ser modelos que são adaptados a cada circunstância. Ora, por exemplo, deixem-me dar-vos alguns exemplos. Eu já tive uma situação em que... O professor Antunes Ferreira tem 5 minutos, está bem? Temos que dar muito tempo ao João Amaral. Muito bem. Eu tinha uma entidade para quem estava a trabalhar e estava a construir exatamente um modelo de avaliação. E a páginas tantas, o representante da entidade adjudicante disse-me: professor, olha, vamos aqui assim utilizar este conjunto de coeficientes de ponderação. Para o critério, para o fator A, imaginem-se 40%, para o fator B 30% e para o fator C 30%. E eu disse-lhe: mas porquê é que sugere esses fatores? Não, porque é uma questão de importância do preço, etc. Então eu vou fazer a seguinte conta. Com esses fatores, por exemplo, isso quer dizer que, se houver uma proposta que, em vez de te apresentar um prazo, imaginem, que representava o fator B, que em vez de ter uma proposta que representava, por exemplo, um prazo de 20 meses, tivesse uma proposta que apresentava um prazo de 18 meses, isso quer dizer que o senhor estaria disponível a pagar mais de 2 milhões de euros.
Ora bem, o senhor assustou-se, e então eu tive que lhe explicar que, efetivamente, estes coeficientes de ponderação não representam efetivamente a importância, aquela noção de importância que as pessoas têm associada aos aspectos que estão a avaliar, mas que eles devem ser determinados de maneira a que, efetivamente, estes trade-offs entre os diferentes aspectos representem aquilo que são os valores da entidade. Ora bem, como estão a ver, esta construção destes modelos, mesmo nestes casos, implica um know-how muito significativo. Agora, reparem, apesar de tudo, imaginemos que nós construímos um modelo, chegamos ao nosso resultado, aplicamos, chegamos ao fim, aplicamos o modelo, chegamos ao nosso resultado e, imaginem, há uma situação de uma proposta que tem 39,2 e outra que tem 39,3 e nós dizemos, ótimo, temos aqui um resultado, ganhou que tem 39,3. Meus caros, isto não faz, quanto a mim, o menor sentido. Porquê? Porque as simplificações, os erros que eu cometi na construção do modelo, no que diz respeito à incorporação dos valores do meu decisor no modelo, não permitem que eu distinga uma situação de resultado de 39,2 para 39,3. Isto quer dizer, meus caros, que mesmo quando não há uma igualdade de pontuação, há efetivamente empates. E o que é um empate? Um empate é quando o modelo que é utilizado não tem capacidade de discernir qual é a melhor das alternativas. Ora bem, o que é que se deve fazer nesses casos? É realmente um aspecto que não está, quanto a mim, bem resolvido na legislação que temos, nem está bem resolvido em outras legislações que eu conheço europeias. E que, portanto, eu gostava, digamos, lançar isto também à discussão. Deixa-me concluir dizendo que a aplicação de qualquer destes critérios à avaliação de propostas é um procedimento que requer know-how técnico muito significativo. E isso quer dizer que a formação nestes domínios é fundamental. Ora bem, chegado a este ponto, deixem-me dizer-vos que para mim foi um gosto ser convidado para coordenar, para moderar este debate. Tanto mais que de um lado tenho o professor Valadares Tavares, do outro lado tenho o Dr. João Amaral, que são duas pessoas com quem tenho trabalhado já há bastantes anos e em vários assuntos, e que para mim é sempre um gosto participar num debate onde essas duas pessoas estão presentes. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Selva. Vou dar a palavra ao professor Valadares Tavares. Então, boa noite a todos e boa noite não, boa tarde, porque quando começámos estes debates era noite, não sei se reparam, mas o sol já vai alto, como dizia Camilo de Castelo Branco. Bem, eu também tenho de estar aqui, mas antes de propriamente entrar no assunto, tenho que fazer aqui uma confidência em relação ao Dr. João Amaral e Almeida. Eu não sei se ele se lembra, mas eu conheci-o em 1988, portanto, eu era bastante mais jovem, eu penso que ele também era. E na Católica, na Universidade Católica, porque houve um ministro da Educação que nessa altura tomou a decisão temerária, penso que é uma designação muito jurídica, não é? São as ações temerárias. Esta foi uma decisão temerária de me convidar para diretor-geral de Planeamento da Educação, e ainda por cima com a responsabilidade de gerir o PRODEP, que acabei por executar verbas que hoje em dia correspondem a cerca de 15 mil milhões de euros. Bom, e eu nessa altura era totalmente ignorante de contratação pública, mas tinha uma vantagem, é que sabia que era ignorante. E então pedi na Católica, nessa altura, que me indicassem um jurista que pudesse ser o meu anjo da guarda, o meu assessor que me protegesse perante todas as imprevidências que eu poderia ir cometendo. E indicaram-me o Dr. João Amaral e Almeida, que foi meu assessor. Eu depois fui mudando de ministério, desempenhando várias funções públicas, até já à década passada, e ele foi-me perseguindo como anjo da guarda, e portanto correu sempre tudo muito bem, e aliás, até em termos de Tribunal de Contas, já agora deixem-me lembrar, amanhã temos aqui connosco o Presidente do Tribunal de Contas, convém muito respeito, porque já sabem que isto do Tribunal de Contas é um tribunal. E
e até fui muito elogiado. Sempre que acabava uma função, tinha uma carta muito elogiosa, realmente do professor do anterior Presidente do Tribunal de Contas, enfim, mas portanto gostava de fazer aqui esta. Isso não quer dizer que pensemos da mesma forma, até se calhar em muitos aspectos temos opiniões muito diferentes, temos culturas, formações, experiências de vida muito diferentes. Mas eu acho que o João depois pode contestar, mas acho que o nosso relacionamento foi sempre muito harmónico, porque eu era o dirigente público e, portanto, qual era a minha preocupação? Era ser o mais possível claro em relação às estratégias, às disponibilidades orçamentais, aos objetivos programáticos, às dimensões orçamentais e àquilo que nós pretendíamos. Em termos de contrato de aquisição, o public procurement é sempre uma aquisição. Ou, enfim, em alguns casos especiais não é, mas em geral é uma aquisição de um bem, de um serviço ou da realização de uma empreitada. E o Dr. João Amaral de Almeida, que é um excelente jurista, ouvia-me, percebia o que é que eu, como decisor público, pretendia e ajudava a construir as melhores soluções jurídicas. Eu acho que este tipo de relacionamento é o relacionamento que devia existir sempre nas instituições. E, infelizmente, aquilo que eu hoje em dia verifico é que muitas vezes não é assim. Ainda na outra sessão, eu contei-vos um caso de uma entidade pública em que, a certa altura, os dirigentes pediam ao seu jurista de serviço, chamemos-lhe assim, que dissesse qual era o critério da adjudicação. Eu disse, mas ouça, eu não posso saber qual é o critério, os senhores é que têm que saber. O que é que pretendem com o objetivo? O que é que pretendem com esta decisão de contratar? E, portanto, a partir desse objetivo, eu sou capaz de vos ajudar a construir. Porque senão é a mesma coisa que estamos a pedir ao especialista de direito administrativo que nos diga se quer fazer uma ponte, devemos fazer uma ponte ou um túnel. Não é competência do especialista de direito administrativo. A introdução do professor António Ferreira, penso que foi muito feliz, porque ajudou-nos aqui a situar. Eu vou ser muito rápido, porque o nosso objetivo hoje é aproveitar o mais possível aqui o tempo precioso de João Amaral e Almeida, que é muito interessante, e colocarem depois todas as questões possíveis a ele. Portanto, isto é uma daquelas ocasiões em que se pode dizer, pergunte todas as perguntas que você gostava de saber sobre, neste caso, a critério da justificação. Isto aplicava-se a outros aspectos, menos adequados aqui a ser referidos, mas aqui nos critérios da justificação é muito importante. Como sabem, este nosso ciclo de debates e depois o programa executivo, que aliás neste momento até já tem um programa melhorado e enriquecido, depois vou-vos ter uma palavra sobre isso, mas este ciclo baseia-se muito numa ideia que é muito simples, mas que eu acho que é importante. Um contrato de aquisição é uma troca de valores económicos. Não sei se já repararam. Há geralmente uma entidade que paga ou que atribui benefícios, privilégios, e há a fornecimento da tal aquisição, pode ser empreitada, ou projeto, ou serviço, o que seja. Há outros contratos que não são assim. Por exemplo, um contrato de casamento pode ter uma dimensão económica, mas penso que, apesar de haver hoje em dia muitas culturas, estaremos de acordo que o essencial de um contrato de casamento não é uma troca de valores, não é? Portanto, o contrato de aquisição é sempre... Eu fui aluno do professor Collins, que era o professor catedrático de Direito, English Law, portanto, Direito Inglês, na London School of Economics and Political Science. Ele dizia sempre isto. Um contrato é fundamental, uma aquisição é fundamentalmente um contrato económico que tem que ter depois várias expressões, designadamente uma expressão jurídica, muito importante que a tenha, não é? Embora ele depois, com bom inglês, dizia, os contratos que gosto mais de celebrar são aqueles que não é preciso haver formulação jurídica, porque a relação de confiança é tão grande que não chega a ser necessário haver o contrato. Mas isto, enfim, são aqueles exageros dos nossos amigos ingleses. E é uma forma, e ele depois, eu cito isso nos livros que tenho escrito sobre mercados e contratação pública, é uma forma sempre de quê? Qual é o grande objetivo do contrato? Reduzir a incerteza. Porque quando nós temos um contrato escrito, conhecemos as regras do jogo, sabemos com o que é que contamos. É uma expressão até muito portuguesa, não é? Saber com o que é que se conta. Pronto. Então reparem que este ciclo começou por uma primeira fase em que discutimos muito a tal fase inicial. Afinal, e que depois se concretiza num ato jurídico, numa decisão que tem uma de grande dimensão jurídica, que é a decisão de contratar. E, aliás, já no Código de 2008, penso que o Dr. João Amaral e Almeida deu sempre um contributo muito valioso na importância que tem esse conceito, a decisão de contratar. Mas é uma decisão que atrás de si tem que ter muito que é fundamentalmente económico, orçamental, estratégico, gestão pública, administração, relações sociais, políticas públicas, políticas comunitárias, tem que ter isso tudo por trás. E, portanto, essa primeira fase é uma fase muito, chamemos-lhe,
económica, monetarista, orçamental, tem muito a ver com isso tudo. Mas temos de ter cuidados com a legislação. Por exemplo, como sabem, penso que foi em 2019, tivemos 2 grandes municípios com contratos muito importantes, cujo visto era sempre recusado pelo Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas considerava que havia umas peças de avaliação de custo-benefício que deviam existir, e eles entendiam que não. Bom, portanto, a avaliação custo-benefício, como sabem, no código atual, até a partir de certos valores, não é facultativa, é obrigatória. Estão a ver? Portanto, é essa a primeira fase. Dessa fase tem que ser uma série de vetores que ajudem depois o jurista a entrarmos numa fase que é muito jurídica, que é a formação do contrato, e depois que culmina na adjudicação. Embora essa fase da formação do contrato também tenha que ter muito com a economia de mercado. Eu assisti e acompanhei casos em que as pessoas estavam entusiasmadíssimas com a formação do contrato, mas como não sabiam nada do mercado, depois, quando o concurso foi aberto, descobriram uma coisa muito simples. Não havia concorrentes. Ou seja, não havia mercado para aquela ideia que eles tinham. Pronto. Portanto, nós temos que ser aí, nós não estamos na economia planificada da antiga Europa de Leste, aí, como sabem, não havia economia de mercado. Nós aqui temos ainda esta, como sabem, a comunicação da Comissão Europeia de abril passado em relação à contratação face ao desafio do Covid, insiste muito nesta ideia. Falem com os mercados, falem com as empresas, percebam que são as cadeias de valor. É uma comunicação que insiste muito nessa nota. Mas, portanto, estão a ver, temos uma primeira fase, da qual, por exemplo, o preço base. O preço base deve ser estimado nessa primeira fase. Qual é o tipo de critério de adjudicação? Eu há bocadinho estava aqui a partilhar com o João Amaral que eu participei uma vez num processo de formação, de um contrato, para melhorar as fachadas de um centro urbano em Itália. E a Assembleia Municipal, eleita pelo povo, no seu plano de poder, disse: vocês organizem o melhor possível esse procedimento, gastando X milhões de euros. E o que é que nós tínhamos que fazer? Eu, a equipa que estava, os juristas, os economistas, os engenheiros, o que fosse, tínhamos que respeitar essa decisão. Nós não tínhamos competência, nós como técnicos ou especialistas, seja de direito administrativo, seja de engenharia de sistemas ou de teoria da decisão, não temos competência para alterar uma decisão de um poder legislativo. E, portanto, o que é que fizemos? Fizemos o trabalho o melhor possível. Um dia, se quiserem, espero na aula que vos vamos dar de critérios de adjudicação, baseada na teoria da decisão, e depois temos um jurista que dará a formulação mais na dimensão jurídica, ter a possibilidade até de partilhar esse caso convosco, que é muito interessante. Com essa informação toda, entramos nesta fase, a fase da formação do contrato. Pronto. E aí são fundamentais e essenciais especialistas como o Dr. João Amaral e Almeida e outros, felizmente, temos no nosso país, que nos ajudam aqui a explicar quais são as opções que temos na prateleira. E aí a boa notícia é que, muito especialmente este século, com a Diretiva de 2004 e mais ainda de 2014, temos uma grande panóplia de opções. Pronto. E então não há uma solução mágica para cada caso. Eu estou sempre contra aquelas pessoas que dizem que é sempre mau fazer uma coisa ou é sempre bom fazer outra. Como o professor Antunes Ferreira há bocadinho dizia, nós temos que representar os valores, as necessidades e os objetivos da entidade adjudicante. Não são os meus de engenheiro civil, ou de técnico de direito, ou de economia. Não, são os da entidade adjudicante. Porque são os recursos públicos atribuídos a essa entidade adjudicante que vão ser utilizados. Portanto, é uma questão de respeito pelo interesse público. E então temos aí essa fase muito interessante da formação do contrato, que acaba na adjudicação. Estão a ver? Isto, se quiserem, é um pouco a sinfonia de Vivaldi, das 4 estações, em que temos a primeira estação, depois a segunda, a formação de contrato, e a terceira. A terceira é uma fase já muito de administração, de gestão. Nós, por exemplo, no programa executivo, agora incluímos mais uma sessão, que vários participantes me pediram, só sobre o quê? Sobre contencioso de execução de contratos, muito especialmente de empreitadas, que é dada por uma advogada muito especializada nessa área. Porquê? Porque essa fase é uma fase muito importante. É uma fase muito de administração, de gestão, de finanças. Como sabem, no Código de 2017, pela primeira vez na história do nosso país, entrou a palavra gestão, ou a designação de gestor de contrato. É uma palavra que não existia. A palavra de modelo, de facto, como o professor Antunes Ferreira lembrou, entrou no Código de 2008, modelo de avaliação. Mas gestão apareceu agora.
Portanto, é uma fase muito interessante, tem muitos problemas jurídicos, mas muito na base até da litigância, dos litígios. Nós defendemos muito a mediação, a arbitragem. Como sabem, nesse programa executivo também vai haver uma ação sobre isso. A APMEP tem um centro de arbitragem para contratos públicos e, portanto, é uma temática muito importante e nestes debates também vamos ter um debate sobre isso. E depois temos o quarto andamento, se quiser. Eu estou a fazer aqui um quarto um bocadinho a forciar para me associar ao Vivaldi, que é a avaliação do contrato com os indicadores de desempenho. E pronto, eu só gostava de vos dizer que esta questão dos atributos, eu não estava a pensar dizer isto, mas é talvez um pormenor técnico, mas como o professor Antunes Ferreira puxou a conversa, e eu julgo que o mais importante é darmos, às 6h30, darmos a palavra ao Dr. João Amaral e Almeida, mas a questão do atributo é um conceito que permite termos aqui um mestrado, muitas sessões a discutir o que é um atributo. Já agora deixem-me só dizer-vos, esta área toda dos modelos de avaliação que permitem comparar, desenvolveu-se, é uma área científica própria, que hoje em dia se chama teoria da decisão, que integra a investigação operacional, a economia, e que felizmente tem tido aqui reflexos, aplicações, umas melhores, outras piores, no domínio do direito. Mas nessa área discute-se muito o que é o conceito de atributo. Já agora deixem-me dizer-vos que há uma classificação que eu acho fácil de partilhar aqui convosco. Há atributos naturais, chamamos de atributos naturais. São aqueles mais ou menos óbvios. Por exemplo, o preço. O preço é capaz de ser um atributo natural. É claro que depois temos de dizer exatamente como é que se calcula o preço. Às vezes há surpresas. Mas desde que se descreva bem, é natural. Mas depois temos os chamados atributos construídos. Que são aqueles que já não são tão evidentes. Por exemplo, imaginem que pedimos aqui ao João Amaral e à Almeida para nos ajudar a criar o critério de adjudicação para uma escola. Um dos critérios é, por exemplo, o conforto. O que é isto, o conforto de uma escola? Nós gostamos que os nossos miúdos estejam em espaços confortáveis. Estão a ver? Já não é assim um atributo tão óbvio como é a questão do preço, não é? Chamemos a isto atributos construídos. As dificuldades que o professor Antunes Ferreira há bocadinho referia são exatamente muito sobre estes atributos, os atributos construídos. E depois temos outros ainda, que são os próxis. Importarmos isto da teoria económica. São aqueles que nós sabemos que não são totalmente adequados, mas é o melhor que nós conseguimos ter. Por exemplo, em saúde, neste momento estamos a trabalhar muito no setor da saúde, em saúde discutem-se muito os próxis, o que é, por exemplo, a melhoria da esperança de vida com qualidade. Estão a ver? São questões mais difíceis. Pronto, só dizer-vos isto. Por outro lado, também dizer-vos que vale muito a pena cada um de vós estudar, participar, aprender mais sobre critérios de adjudicação. Porque eu publiquei aqui já há uns anos atrás, há 10 ou 12 anos, não sei, um livrinho sobre os modelos de decisão aplicados à questão da adjudicação de contratos. Esse livrinho estava praticamente esgotado, mas eu verifiquei que ainda há uns exemplares na Almedina. Quando isto agora já podemos, se calhar, voltar a ir lá. E arrumaram-nos na zona do direito administrativo, não sei porquê. E como os livros de direito administrativo geralmente têm pelo menos 300 ou 400 páginas, e o meu só tem 100, se forem lá, chama muita atenção, porque é um livro muito fininho, que se destaca dos outros. Mas a única coisa que eu gostaria aqui de vos referir a propósito desse livro é que eu fiz uma pequena resenha dos nossos acórdãos dos tribunais administrativos, em que as entidades adjudicantes perdem. E descobri uma coisa muito curiosa, e possivelmente o João concordará comigo, é que em muitos casos o que estava em cima da mesa era o problema do critério de adjudicação. Ou seja, havia realmente ali deficiências. E deixem-me aqui fazer um comentário elogioso aos nossos juízes. Como sabem, são pessoas que não fazem a mínima ideia do que é a teoria da decisão. Mas, curiosamente, esses acórdãos, na nossa perspectiva, eram coerentes com as nossas abordagens. Por exemplo, ele tem muitos casos discutiam o problema da não sobreposição dos critérios, que é uma questão importante para nós. Com designações engraçadas, por exemplo, há um acórdão em que, quando falam do critério de adjudicação, dizem que é a régua escolar para medir o valor de cada proposta. É uma designação corretíssima, mas é divertida. Eu acho que nenhum de nós se lembrar de dizer que era a régua escolar. Isto parece que estamos numa sala de aulas, não é? A régua escolar para medir o valor, mas está certíssimo, estão a ver?
Portanto, gostava de deixar aqui essa perspectiva. Vale muito a pena ter muito cuidado. Sempre que alguma vez o vosso dirigente máximo disser que tem que apressar, não pensar bem no assunto e que é para ontem, o conselho que eu vos dou é que metam baixa. Porque quando não se mete baixa e se faz as coisas para ontem, depois cai em cima de nós. Porque acabamos sempre por nós ter alguma culpa, porque não fizemos qualquer coisa que devíamos ter feito. Portanto, como testemunho, dirigente público, agora também tenho atividades, mas principalmente no passado, dou-vos o conselho que nunca aceitem essa recomendação do ser para ontem. Vale muito a pena, dá muita atenção, e por isso que este tema é muito importante, por isso convidamos aqui o João Amaral e Almeida, e também gostava de dizer o seguinte: tem que ter cuidado com o que se faz. Não levem a mal, e espero que ninguém leve a mal este meu comentário. Mas, como sabem, por exemplo, há livros de direito escritos por professores de direito muito interessantes, que todos nós certamente lemos com gosto. Um deles é o do professor Pedro Gonçalves, de Coimbra, sobre contratos públicos. Tem muitas ideias interessantes. Quando chega ao modelo de decisão, tem algumas coisas que estão totalmente erradas. Ou seja, não fazem sentido nenhum. Vou-vos dar apenas um exemplo. Quando se chega à questão das escalas de pontuação, como sabem, é a expressão que se usa no nosso quadro legal para aquilo que na teoria de decisão nós chamamos de função de valor. Mas está perfeito, não há problema nenhum com isso. A escala de pontuação, e depois temos os coeficientes de ponderação. O que é que o nosso estimado Pedro Gonçalves faz? Começa por dizer que primeiro se estabelecem os coeficientes de ponderação e depois as escalas de valor. Ou as escalas de pontuação. Isto não faz qualquer sentido. Quer dizer, falar em coeficiente de ponderação, antes de ter especificado ao maior detalhe as escalas de pontuação, é um disparate. Estão a ver? É uma nonsense. Ou outras, como por exemplo, quando há um só critério, não há modelo de avaliação. E, portanto, o código estaria errado. Não está nada errado, há sempre um modelo de avaliação. Pode ser mais complicado ou menos complicado. Isto é só para vos estar, enfim, tenho a maior estima, o professor Pedro Gonçalves, mas isto é só para vos dar um exemplo do perigo que é quando começamos a fazer divagações sobre áreas que não são, de facto, da nossa competência. Pronto. Eu, com isto, acho que estou no limite do tempo e agora diria só mais uma vez que todos vocês vão receber a versão atualizada do nosso programa executivo. Foi melhorado com mais aqui alguns adicionais. Estamos praticamente no limite das inscrições, acho que só temos uma ou duas vagas, mas gostava de agradecer-vos mais uma vez a participação aqui nestes debates. Agora, todo o palco é para o Dr. João Amaral e Almeida, que partilhará convosco as reflexões que lhe parecem mais relevantes, mais interessantes, e depois teremos um tempo de debate que, muito bem entenderem, até à hora de jantar. Não podemos depois jantar em conjunto, porque, como sabem, isso ainda não é possível. João, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui connosco e vou desligar o meu microfone. Ora bem, muito obrigado, Sr. Professor, pelo convite à APMEP para vir partilhar convosco estas reflexões. É sempre um gosto, é sempre um privilégio, numa matéria que me tem dentro do mundo da contratação pública, que acompanha há muitos anos, à qual dedico especial atenção, a matéria do critério da adjudicação. Enfim, eu vou fazer uma abordagem, diria, porque o tempo não é muito, em primeiro lugar, jurídica, explicando às pessoas, algumas, se calhar, pela enésima vez, o que é que a lei, o que é que o Código dos Contratos Públicos estabelece nesta matéria, a propósito, portanto, de quais são as regras que as entidades adjudicantes têm que cumprir sob pena de violarem a lei, e deixarei depois algumas reflexões, está porque o tempo não vai permitir mais, que entram numa área que já não é jurídica, que é mais técnica, justamente da boa gestão, das boas práticas quanto à construção dos modelos. E começo pegando numa primeira reflexão que foi introduzida pelo professor Antunes Ferreira, quando ele disse, bom, o critério da adjudicação hoje na lei é um só. Tradicionalmente estávamos habituados, quem acompanha a contratação pública há décadas, há 40 anos na Europa, estava habituado
a ver o critério da os critérios de adjudicação, ouvir falar nos critérios de adjudicação, que tradicionalmente eram o preço mais baixo, ou então o critério da proposta economicamente mais vantajosa. E isso levou, impregnou-se tanto no nosso subconsciente essa dualidade de critérios, que levou a refletir sobre se fazia ou não fazia sentido, ao fim de tantos anos, manter essa dualidade. E porquê que essa dúvida apareceu? Toda a gente sabe que se eu adotar o critério, atenção, estou-me a colocar na visão tradicional dos critérios de adjudicação serem dois, preço mais baixo e proposta economicamente mais vantajosa. Toda a gente sabe que se eu adjudicasse segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, era possível, não estou a dizer que fosse provável, mas era possível que se adjudicasse no final a proposta que até nem tivesse o preço mais baixo. Portanto, a proposta com o preço mais barato. Adjudicar a proposta economicamente mais vantajosa significava avaliar as propostas à luz de um mix, digamos assim, de perspectivas, preço, prazo, qualidade, etc, 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 não interessa agora quantas, e aquela que seria economicamente mais vantajosa até podia não ser, como eu disse, a de mais baixo preço. E toda a gente vivia confortável com isto. E então podia-se colocar esta pergunta, então e quando for o contrário? Quando se adjudicasse segundo o critério do preço mais baixo, podia acontecer que não se adjudicasse a proposta economicamente mais vantajosa? E a pessoa começava a pensar, sim, se o critério é o do preço mais baixo, eu vou olhar para as propostas, descubro aquela que oferece o menor número de unidades monetárias como contrapartida da prestação do contrato, da execução do contrato, e é essa a proposta que tem que ser adjudicada. Mas pode acontecer que essa não seja a economicamente mais vantajosa. Devo dizer, porque, enfim, o tempo aqui é curto, tenho que ir logo para as conclusões, que eu não partilho dessa ideia. O conceito de proposta economicamente mais vantajosa, num cenário em que havia dois critérios, critério do preço mais baixo e critério da proposta economicamente mais vantajosa, não podia ser trazido esse conceito quando se adjudicava segundo o critério do preço mais baixo. O que é que eu quero dizer? Nessa dualidade de critérios, o conceito de proposta economicamente mais vantajosa era um puro nome. Era como dizer o Pai Natal. Era um nome inventado. E então, dizer que se quando adjudicava a proposta de preço mais baixo, poder-se não estar a adjudicar a proposta economicamente mais vantajosa, não fazia sentido. Não, a pergunta não faz sentido. E porquê? Porque adotar o critério do preço mais baixo é querer olhar para as propostas apenas segundo a perspectiva do preço, desprezando tudo mais na hora de as avaliar. Isto é, na hora de escolher a melhor. Mas afinal aquela que tem o preço mais baixo até tinha aqui uma outra vantagem. Mas essa vantagem não foi considerada à partida como relevante para a escolha. E, portanto, não faz sentido vir agora perguntar se a proposta, ainda que seja de preço mais baixo, era ou não era a proposta economicamente mais vantajosa. Mas o que é certo é que esta dúvida fez o seu caminho e quando se chegou à última alteração das diretivas europeias, porque vivemos assim durante mais de 40 anos, quando chegou à última alteração das diretivas europeias, as diretivas de 2014, o legislador europeu mudou o cenário e disse, não, a partir de agora só há um critério de adjudicação. E, portanto, só vamos adjudicar segundo um critério. Há apenas uma razão para adjudicar as propostas. E qual é? A proposta economicamente mais vantajosa. Só que adjudicar a proposta economicamente mais vantajosa no novo enquadramento, no novo regime, neste novo paradigma, não quer dizer adjudicar a proposta economicamente mais vantajosa como era na versão anterior em que havia dois critérios.
O que é certo é que logo que saíram as diretivas europeias, houve muito boa gente que se apressou a anunciar que o critério do preço mais baixo tinha morrido. E, portanto, que agora na Europa só havia adjudicações segundo um critério que tinha em conta não apenas o preço, mas outras dimensões da execução do contrato. Não é verdade. A diretiva europeia, e é isso que hoje reflete o Código dos Contratos Públicos no artigo 74, que transpõe a diretiva, diz: há só um critério de adjudicação, é verdade, e esse critério é o critério da proposta economicamente mais vantajosa. E é aqui que eu introduzo a deixa do professor Antunes Ferreira. Se olharem bem para o artigo 74, veem que está lá dito que é o critério da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante. Está lá escrito na lei, como aliás estava nas diretivas. Não é economicamente mais vantajosa para o concorrente. Não é economicamente mais vantajosa para o que eu ou qualquer um de vós entende que é, naquele caso concreto, economicamente mais vantajosa. Só há uma entidade capaz de dizer o que é o economicamente mais vantajoso, seja lá o que isso for, e já vamos ver melhor. Quem é essa entidade? É a entidade adjudicante. E é por isso que, deixem-me continuar e acabar rapidamente o parênteses, que a questão leva-nos a saber se as próprias entidades de controlo, máxima Tribunal de Contas, mas também os tribunais administrativos que hão de decidir sobre a legalidade ou ilegalidade das decisões de adjudicação, que têm que assentar neste critério, podem invadir, digamos assim, a decisão da entidade adjudicante de considerar o que é economicamente mais vantajoso. Na minha perspectiva, não. O que significa que, para mim, sempre esteve claro, até hoje, que há aqui uma separação a fazer entre o que é o reino da legalidade e ilegalidade na adjudicação de propostas, e isso significa cumprir ou não cumprir regras que o Código estabelece na construção dos modelos que apoiam a descoberta da proposta economicamente mais vantajosa, e essas sim são controláveis pelos tribunais, e um outro reino, um outro mundo, que se quiserem é um mundo da técnica, da gestão, que nos diz sobre se aquele modelo é certo ou errado, é bom ou é mau, é adequado ou não a uma aquisição, se quiserem, que faz sentido do ponto de vista económico. Eu acho que isso não é sindicável pelos tribunais. Já sei que o Tribunal de Contas não pensa assim, como é óbvio, sei disso muito bem, mas concluo dizendo: a minha ideia é esta. Em matéria de critério de adjudicação e de construção dos modelos, nem tudo o que é errado é ilegal. Repito, nem tudo o que é errado é ilegal. E os tribunais só podem controlar a legalidade das decisões. Mas isso significa que temos um modelo errado? Pois com certeza, porque também se fazem compras erradas. Porque se nós vamos controlar o erro, do ponto de vista da conveniência, da oportunidade do modelo adotado, então também temos que ir mais atrás e dizer: será que faz sentido esta própria aquisição? Podemos ter o Tribunal de Contas a perguntar se faz sentido comprar em alternativa a não comprar? Tenho as maiores dúvidas sobre isso e acho que o controle do Tribunal de Contas deve exclusivamente ser a legalidade. Bom, fechado este parênteses, portanto, se eu tenho hoje um critério, que é o critério da proposta economicamente mais vantajosa, seja lá o que isso for, o que é certo é que eu tenho duas modalidades deste critério. Portanto, atenção aqui à linguagem. Há um critério e há duas modalidades. São as que estão indicadas nas alíneas A e B deste artigo 74, número 1. E quais é que são essas duas modalidades? Uma, a que eu chamo multifator, isto é, uma avaliação das propostas em busca da economicamente mais vantajosa
segundo múltiplas perspectivas, múltiplas dimensões de execução do contrato, e toda a gente está a pensar em quê? Em prazo, em preço, em qualidade, em garantias, etc, etc. E há uma outra modalidade, a linha B, em que há a avaliação das propostas na busca da tal proposta economicamente mais vantajosa, incide apenas sobre um único aspecto da execução do contrato, uma única dimensão da execução do contrato. Qual? Toda a gente pensa em quê? Provavelmente no preço ou no custo dessa execução. Ora, isto quer dizer que hoje, aquela pergunta sobre se que eu, quando estou a adjudicar a proposta de preço mais baixo, que é quando eu vou pela modalidade da linha B do número 1 do 74, estou ou não estou a adjudicar a proposta economicamente mais vantajosa? A resposta está aí, preto no branco na lei. Claro que estou a adjudicar a proposta economicamente mais vantajosa, porque optei por uma modalidade desse critério que atende apenas a um único fator. E chamo por isso a esta modalidade a modalidade monofator, ou monofatorial, como quiserem. Claro que depois a modalidade multifatorial, que é da linha A do número 1 do artigo 74, é batizada na lei, batismo que não é feito pela lei portuguesa, batismo que vem das diretivas europeias, é batizada com este nome, melhor relação qualidade-preço. O nome é bonito, é engraçado, é atrativo. Enfim, o grande problema destas nomenclaturas é que elas expõem-se e dão o flanco. Se nós formos rigorosos na avaliação desta expressão, melhor relação qualidade-preço, vemos que ela tem dois defeitos, quanto a mim. Um que é o seguinte: quem tivesse uma mente matemática, ou mais matemática, dizia assim, bom, então isto de descobrir a proposta economicamente mais vantajosa de acordo com a modalidade da linha A, significa que eu vou fazer uma relação entre a qualidade e o preço oferecidos. E para uma mente matemática, se há aqui uma relação, é porque há aqui uma razão. Se há aqui uma razão, é porque há uma divisão. Quer dizer que eu vou dividir unidades de qualidade por unidades de preço. E quem tiver a melhor relação, a melhor razão entre qualidade e preço, tem a proposta economicamente mais vantajosa se adotar esta modalidade da linha A. Não é verdade. E não é verdade por uma razão muito simples. É que a lei vem dizer, noutro ponto, artigo 139, que quando se adota esta modalidade da linha A, batizada como melhor relação qualidade-preço, a proposta economicamente mais vantajosa é obtida não através de uma rácio, não através de uma razão, mas através de uma soma ponderada. E, portanto, não vale a pena falar em relação como uma razão, que não é verdade. E depois, segunda crítica que faço a esta alineada do número 1 do 74, porque a expressão usada, qualidade de preço, cabe lá tudo e não cabe nada. O que é a relação qualidade? O que é qualidade de preço? Isto quer dizer que entre os fatores tem que estar sempre algo que diga respeito à qualidade? E mais, tem que estar lá sempre algo que diga respeito ao preço? Isto é, eu não podia ter um fator de avaliação das propostas, ou um conjunto de fatores de avaliação das propostas, entrando pela esta linha A, que fosse, por exemplo, o prazo de entrega e o preço a pagar, só. E toda a gente vai dizer aqui, claro que sim, já vi isso muitas vezes em muitos concursos, preço e prazo. Então onde é que está a relação qualidade-preço? Ah, o prazo é a qualidade. Mas desculpe lá, mas então se qualidade se chama prazo, ou se prazo se chama qualidade, isso é uma lógica de batata. Então para que é que usamos estes nomes? Como é evidente, a qualidade não é o prazo. E mais, eu posso ter relação qualidade-preço não tendo preço? Isto é, posso avaliar propostas não avaliando o preço? Professor Valadares Tavares há pouco dava-nos um exemplo em que eu vou avaliar propostas para a execução de um contrato em que o preço está definido à partida e fixo. Aliás, a lei, número 2 deste artigo 74, vindo, aliás, das diretivas, vem dizer que em casos devidamente fundamentados, é certo, a entidade gescante pode optar por não submeter à concorrência o preço ou o custo.
E se não se submete à concorrência ao preço ou ao custo, quer dizer que essa dimensão da execução do contrato, qual? O preço a pagar, o custo a suportar, não está em concorrência, não entra na equação avaliativa das propostas. E, no entanto, estamos na melhor relação qualidade-preço. Claro que estamos, mas o nome é enganador, porque é redutor. Daria a entender que os fatores do critério de adjudicação teriam que ter pelo menos sempre um relativo à qualidade e pelo menos sempre um relativo ao preço ou ao custo. Não é verdade. No que diz respeito aos fatores que podem ser colocados no critério de adjudicação, há pouco o professor Valadares Tavares estava a falar nos atributos. Para o Código dos Contratos Públicos, os atributos são aqueles elementos, aqueles dados, aquelas informações que estão nas propostas e que são aquilo que o concorrente se propõe para executar o contrato. De uma forma talvez demasiado analítica, eu sou o principal crítico desta minha expressão, daquilo que eu vou usar a seguir, diria o seguinte: nós temos que distinguir o preço como fator ou como aspecto da execução do contrato. O que é o preço? O preço é a contrapartida da execução do contrato. O preço é aquilo que é solicitado pelo operador económico como contrapartida da prestação que ele vai executar. Nós temos que saber distinguir o preço de 3.000 euros ou de 5.000 euros. Então, mas é a mesma coisa. Não. Uma coisa é o conceito abstrato de aspecto da execução do contrato, que está em concorrência, o preço a pagar, e outra coisa é o concreto atributo que cada um dos concorrentes propõe. 3.000 euros, 3.500 euros, 3.700 euros. Estão a ver? Portanto, o atributo não é o preço. O atributo são o número de unidades monetárias que o concorrente propõe para executar o contrato. A mesma coisa no prazo, a mesma coisa nos aspectos qualitativos, etc, etc. Isto é, uma coisa é a dimensão da execução do contrato, isto é, o aspecto da execução contratual que está em concorrência, que vai ser avaliado. Outra coisa é o concreto número de unidades monetárias, número de unidades temporais, de especificações de qualidade, etc., que são propostos pelo concorrente para aquela dimensão da execução do contrato. E isso é que é o atributo. Ora, o atributo, portanto, responde a um aspecto da execução do contrato que está em concorrência. E, com isto, temos que ter presente que nós só podemos trazer para dentro do critério de adjudicação dimensões da execução do contrato. E isto responde desde já a uma pergunta que provavelmente atormenta alguns, que é saber se nós, por exemplo, poderíamos trazer para a avaliação das propostas a performance que um concorrente tem, o ranking, se quiserem, do concorrente em termos de comportamento na execução contratual anterior. Não estamos a falar se ele foi mal comportado, no sentido se violou contratos, aquela questão dos impedimentos à contratação que hoje está prevista no Código dos Contratos Públicos, como sabem, no artigo 55. Não é isso. É saber se nós podemos avaliar as propostas olhando também para um ranking de performance dos concorrentes. Mas são todos bons, mas há uns melhores do que outros, há uns que desempenham melhor do que outros. Na minha perspectiva, isso não é possível. E não é possível por uma razão simples. É porque a lei europeia e lei portuguesa, claro, vem dizer que eu estou à procura da proposta economicamente mais vantajosa. Ora, desculpem também voltar aqui a esta analiticidade extrema. Eu costumo dizer isto, penso que didaticamente. Em bom rigor, eu não avalio propostas. Em bom rigor, eu avalio o que é proposto para a execução do contrato. Eu não vou avaliar propostas no sentido de saber se elas estão bem escritas ou mal escritas, completas ou incompletas, claras ou obscuras. O que eu avalio é o que é que cada um destes senhores está a propor para a execução do contrato. O que é que ele me está a propor fazer na execução do contrato?
Isso é que eu avalio. Ora, o concorrente, quando apresenta uma proposta, não apresenta um ranking do seu passado. Não apresenta uma performance do que é ou do que já foi. Quando ele faz uma proposta, diz: isto é aquilo que eu me proponho fazer amanhã. Quem avalia propostas avalia compromissos, avalia promessas, avalia obrigações. O que significa que avalia futuro. Avalia o futuro. E por isso é que eu não posso trazer para dentro do critério de adjudicação, por exemplo, a performance anterior do concorrente. Se deitarem os olhos pelo artigo 75 afora, é que se diz, então, quais é que são os tais fatores e eventuais subfatores que se podem colocar a densificar, a dar densidade a este conceito tão vago, tão indeterminado como é a proposta economicamente mais vantajosa. O que é que a lei começa por dizer? Que eles devem estar ligados ao objeto do contrato a celebrar. E diz mais, abrangendo todos e apenas os aspectos da execução do contrato a celebrar que são submetidos à concorrência, pelo catano de encargos. E isto quer dizer, portanto, que eu só posso trazer para dentro do critério de adjudicação perspectivas que tenham a ver com dimensões da execução contratual. Eu tenho que olhar para o caderno de encargos e dizer o que é que nesta execução deste contrato que está aqui modelado, que está aqui configurado, o que é que eu admito pôr em competição, de forma a receber propostas que me digam eu vou executar o contrato mais para este lado ou mais para aquele, mais para cima, mais para baixo, com esta ou com aquela vantagem, com mais ou com menos vantagens. É isto que eu avalio quando adoto um critério de adjudicação. É isto que eu tenho que fazer de acordo com a lei portuguesa, com a lei europeia. E, portanto, será ilegal um modelo, um critério de adjudicação que seja densificado por fatores que não tenham esta ligação com o objeto do contrato e que não digam respeito a aspectos da execução do contrato. Vão dizer, mas isso é a mesma coisa. É que a lei fala em duas coisas. Fala em aspectos da execução do contrato e ligação ao objeto. Vou-vos dizer uma coisa. Se o fator está ligado ao objeto do contrato, necessariamente é porque diz respeito à execução dele. Mas pode acontecer que diga respeito à execução dele e não seja ligado ao objeto. Eu dou sempre um exemplo que foi moda em Portugal durante muitos anos, ainda no final do século passado, em que nas empreitadas de obras públicas começaram a aparecer uns cadernos de encargos, sobretudo ao nível das autarquias locais, em que os municípios pediam aos adjudicatários, portanto, àquele que ganhasse o concurso, que além de construir a ponte, a estrada, a piscina municipal, o edifício da escola, etc., fornecesse também um veículo motorizado para a fiscalização da Câmara poder acompanhar a obra. Era uma obrigação também que estava prevista no contrato. E a coisa foi tão interessante e tornou-se tão moda durante esses anos 80 e 90 do século passado, que depois as entidades gigantes tiveram a tentação e concretizaram colocar isso também à concorrência. Na altura não se chamava submeter à concorrência, mas isto quer dizer, vamos também avaliar, além do preço da obra, o prazo em que a obra vai ser feita, o veículo que vai ser fornecido para fazer a fiscalização. E, obviamente, que o Supremo Tribunal Administrativo depois cobra esta brincadeira. Hoje o que a lei diz é, será que eu posso avaliar numa empreitada a qualidade do veículo que eu peço como obrigação contratual para uma empreitada de obras públicas? O veículo que eu quero para fazer deslocar a fiscalização? Parênteses, importante. No final da obra, claro que o veículo reverte para o município, o concorrente não o retira, claro. O que a lei diz é, primeiro tem que ser um aspecto da execução do contrato a celebrar submetido à concorrência.
Claro que é. Então não é? Uma das dimensões da execução deste contrato é o senhor, além de fazer uma obra, tem que entregar um veículo. Então é uma dimensão da execução do contrato. Sim, é verdade. E o outro requisito tem que estar ligado ao objeto do contrato. Qual é a ligação do fornecimento de um veículo, todo o terreno, com não sei o quê, essas características assim, qual é a ligação deste veículo ao objeto de um contrato de empreitada, que é construir uma estrada? Zero. Bolinha, como diz o outro. E, portanto, esse não pode ser, obviamente, um fator a incluir no critério de adjudicação. Eu vou mais longe, mas já se extravasaria da matéria desta sessão. O problema é que isto nem sequer poderia ser uma dimensão da execução de um contrato de empreitada. Portanto, mais do que dizer isto não deve ser tido para o critério de adjudicação, isto nem deve ser incluído num caderno de encargos para a execução de uma empreitada de obras públicas. Todas as dimensões das obrigações contratuais principais e acessórias daquele contrato têm que estar ligadas ao seu objeto. É um problema muito mais vasto do que o do critério de adjudicação. É a própria inclusão num caderno de encargos de dimensões de execução contratual que não estão ligadas ao seu objeto. Depois, o número 2 deste artigo 75, se deitarem os olhos por ele, ainda que rapidamente, veem que tudo o que aí está são dimensões da execução do contrato que podem, num certos casos, fazer sentido e noutros não. E é por isso, com esta expressão, que eu chamo a atenção para, também pelo menos desde 2017, que está resolvido em Portugal um problema sobre o qual o Tribunal de Contas teve alguma hesitação durante alguns anos. E as entidades gestoras dos fundos europeus, até há bem pouco tempo, estiveram céticas em aceitar como fator do critério de adjudicação. O célebre problema de saber se eu posso ou não posso incluir entre os fatores do critério de adjudicação as qualificações profissionais ou as habilitações académicas da equipa técnica que vai ser colocada pelo concorrente à disposição da entidade adjudicante para executar o contrato. Obviamente, naqueles contratos cuja execução implica a utilização de uma, vamos chamar-lhe assim, de uma mão de obra técnica vinda de profissionais que têm uma certa habilitação profissional, uma certa habilitação académica e uma certa experiência profissional. Durante muitos anos a dúvida era de saber se, mas isso é verdadeiramente, eu não estou a avaliar a proposta, estou a avaliar a capacidade do concorrente, a performance do concorrente, o seu histórico, as suas qualificações. Não é verdade. Primeiro porque eu não estou a avaliar as habilitações ou a experiência profissional ou o currículo do concorrente. Estou a avaliar dos membros da equipa que o concorrente vai colocar à disposição da entidade adjudicante para executar o contrato. E essas pessoas, esses técnicos, são exatamente o que o concorrente está a propor, são um dos propostos, como é proposto um prazo, como é proposto um preço, como é proposto que o computador que eu forneço tenha esta característica A, B ou C. Quando o contrato é de prestação de serviço, eu também posso dizer que o que estou a propor para a execução do contrato é eu vou executar o contrato colocando no terreno uma pessoa com esta habilitação académica ou com esta experiência profissional. Logo, o que está a ser avaliado é o que eu estou a propor e não o próprio concorrente. Isto está hoje na linha B do número 2 do artigo 75. Só tenho pena que a redação da linha B, embora o número 2 diga, usa o advérbio que, como sabem, em termos jurídicos significa, entre outros, usa o advérbio designadamente, portanto, entre outros, só tenho pena, dizia eu, que esta linha B não tenha alargado a dimensão Querida, olha aqui o senhor, olha. Os meios técnicos que são colocados à disposição da entidade adjudicante para executar o contrato. O que é que eu estou a dizer com isto? Posso eu avaliar, colocar dentro do critério de adjudicação como uma das dimensões da execução do contrato submetidas à concorrência
a qualidade ou o tipo de máquinas para executar uma obra. Por exemplo, vou construir um túnel, saber se a topeira que vai furar o túnel tem esta performance ou aquela outra, se despeja ou não despeja, se consegue escavar mais do que 2 ou 3 centímetros por dia. Enfim, o que seja, não sou obviamente a pessoa indicada para falar sobre isto, mas no fundo posso ou não posso avaliar a capacidade dos materiais, das ferramentas, dos meios técnicos que o adjudicatário se compromete a executar nesta obra? E a resposta é óbvia. Claro que sim, porque mais uma vez o que eu estou a avaliar o que é proposto para a execução do contrato e não o concorrente. E, portanto, são estas as dimensões da execução do contrato que podem ser sempre trazidas para dentro do critério de adjudicação. Uma notinha muito rápida, até porque há pouco vi alguém aqui no chat colocar isto, a propósito do custo. O legislador, embora de uma forma algo titubeante, não é muito claro, podia dar aqui 2 ou 3 exemplos, não só no artigo 74 e 75, mas noutros artigos do Código, poderia dar a entender que o conceito de preço e de custo são sinónimos. Não são. Uma coisa é o preço, outra coisa é o custo. Aliás, do ponto de vista económico, o conceito de preço... O conceito de preço é um conceito que só faz sentido por banda do vendedor, não é? O vendedor é que fixa o preço, não é o comprador. E, aliás, quando nós durante anos e anos, ainda hoje, não é? Falamos, vamos adjudicar ao preço mais baixo, não é? Vamos adjudicar segundo o critério do preço mais baixo. Em bom rigor, acho que andamos equivocados, provavelmente do ponto de vista da nomenclatura, porque não era o preço mais baixo que nós queríamos. O que nós queríamos era o custo mais baixo. Acontece é que às vezes o custo, porque na perspectiva de quem compra, que é a entidade adjudicante, para ela o preço, que é aquilo que o concorrente, que é o vendedor, propõe, exige, para a entidade adjudicante é um custo, não é? O concorrente diz, eu quero 1000. Bom, então eu, comprador, significa que vou ter um custo de 1000. Portanto, na perspectiva do comprador, na perspectiva da entidade adjudicante, o preço é um custo. Mas quando o Código dos Contratos Públicos diz preço ou custo, não como sinónimos, mas com 2 realidades diferentes, quer dizer que o legislador sabe perfeitamente que, às vezes, o único custo que está em causa, que está em cima da mesa, é o custo envolvido no preço, e, portanto, usa o conceito de preço. Outras vezes, o custo para a entidade adjudicante é não apenas o preço, mas outras dimensões da execução do contrato que também implicam para a entidade adjudicante custo, como a utilização, a manutenção, o armazenamento, externalidades ambientais, para quem quiser andar provavelmente nessas outras estratosferas, e que representam também para mim custo, que não é apenas o que é que eu pago para adquirir. Pago para adquirir. Então eu podia dizer, preço é o custo da aquisição. Mas além do custo da aquisição, que nós comumente, de há décadas esta parte, chamamos preço, e bem, não vale a pena também inverter e fazer aqui o pino, além do custo da aquisição, vulgo preço, há outros custos. E esses outros custos, custos de manutenção, de utilização, de armazenamento, de transporte, custos energéticos, custos ambientais, etc., também podem estar envolvidos na avaliação das propostas. Mas, chama a atenção numa coisa. Esses custos, todos eles, só podem ser trazidos para dentro do critério de adjudicação. Atenção à linha D do artigo 75, número 2. Peço desculpa, não, enganei, peço desculpa. A linha E do número 7. É do número 7. Quando o número 7 deste artigo 75 diz quais é que são os tipos de custos que eu posso ter em conta para avaliar uma proposta, nos casos em que eu, entidade adjudicante, entendi que não quero apenas avaliar o custo de aquisição, isto é o preço, e a lei diz
como sejam, mais uma vez, entre outros, custos relacionados com a aquisição, com a utilização, com a manutenção, com o fim de vida. Vejam a linha E. Custos imputados a externalidades ambientais ligadas ao bem, ao serviço ou à obra durante o seu ciclo de vida. E agora vem a parte importante. Desde que seja possível determinar e confirmar o seu valor monetário. Meus amigos, só há possibilidade de avaliação de custo, nesta dimensão ampla que eu referi, isto é, outros custos para além do custo da aquisição, que esse nós já sabíamos também vinha em euros, não é? Se esses outros custos também forem monetarizados, isto é, traduzidos em unidades monetárias, que é mesmo que dizer em euros. Ou dólares, se quiserem trabalhar com dólares, ou em francos suíços, se acharem mais bonito. Portanto, não há custos em abstrato. Qual é que é o custo desta proposta para o país? Qual é que é o custo para a região? Ou qual é que é a vantagem que esta proposta tem para o desenvolvimento regional aqui da minha terra? Isso não existe, são fantasias. Só há possibilidade de avaliar as propostas naquilo que são dimensões da execução do contrato que se transformam em obrigações contratuais, bem, e no caso em que essas obrigações tenham uma dimensão pecuniária que representem ter que desembolsar X unidades monetárias. Como alertem muito bem, esta linha é do número 7 do artigo 75, naquelas que obviamente poderiam dar aso a, como eu digo, a uma viagem mais estratosférica do que é que seriam esses custos ambientais ou estas externalidades ambientais. Devo dizer que hoje em dia, na Europa, não vi ainda nenhuma abordagem verdadeiramente fina e rigorosa do que sejam externalidades ambientais absolutamente medidas em termos de custos monetários que eu pudesse somar aos custos de aquisição, portanto ao saldo de preço, e às outras que são mais fáceis de medir, como seja os custos da utilização, da manutenção, do transporte, do armazenamento, etc, etc. Além desta perspectiva puramente genérica do que é o modelo de avaliação, desculpem, do que é o critério de adjudicação e quais são os fatores que o densificam, que foi assim uma visão muito genérica, muito rápida nestes minutos até agora, e a terminar com o seguinte. A lei, além de dizer que o critério de adjudicação é e obedece a estas duas modalidades e pode ter ser multifatorial ou monofatorial e até pode não ter o preço como submetido à concorrência, o preço ou o custo submetido à concorrência, número 1 e 2 do artigo 65, depois devia dizer que os fatores e os subfatores têm que ser respeitos da execução do contrato e têm que estar ligados ao objeto, que é no fundo a lição que tiramos do artigo 75, grosso modo. Enfim, há mais algumas coisas do artigo 75, mas vim apenas ao essencial. Além diz outra coisa, atenção, que quando for adotada a modalidade de multifator, isto é, aquela modalidade em que nós vamos avaliar as propostas em múltiplas perspectivas, preço, prazo, qualidade, etc, 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 é preciso adotar um modelo de avaliação de propostas. Isto é, ela vem dizer, atenção, meus amigos, que apesar disto ser um critério vago, indeterminado, o que é a proposta economicamente mais vantajosa, que ainda por cima vai beber a uma performance das propostas segundo perspectivas totalmente heterogéneas, totalmente diferentes, como o número de unidades monetárias, o número de unidades temporais, o número de unidades de qualidade, etc, etc, etc. Isto obedece a umas regras que constam daquilo a que se chama um modelo de avaliação. Como já disse aqui, quer o professor dos Ferreira, quer o professor Vaz Tavares, estamos a falar aqui de uma representação simples desta realidade que é bem complexa, saber qual é que é a melhor proposta na base de isto tem um preço fantástico, mas um prazo mau, uma qualidade mais ou menos, ao passo que a outra tem um preço mau, uma qualidade fantástica, mas um prazo mais ou menos, afinal qual é a melhor? E, obviamente, desmultiplicando isto por não sei quantas, por N propostas. Façam um modelo. Mas como é que é isso de fazer um modelo? E a lei, muito sinteticamente, vem dizer, olha, esse modelo obedece aqui apenas a um conjunto de regras básicas que, mais uma vez, têm que ser cumpridas sob pena do modelo ser ilegal. Para lá dessas regras legais, que podem, se não forem cumpridas, conduzir a uma violação do Código, há depois regras de boas práticas,
a tal diferença entre ter um modelo ilegal ou ter um modelo errado. Insisto, eu posso ter um modelo absolutamente legal e ser um modelo totalmente errado, um nonsense do ponto de vista económico. Então, que regras são essas? Essas regras que estavam até 2017 numa das alíneas do artigo 132 que nos dizia o que é que tinha que ser colocado justamente no programa do concurso quando fosse adotado na altura o critério da proposta economicamente mais vantajosa, diríamos hoje a modalidade multifator do critério da proposta economicamente mais vantajosa, diríamos hoje em dia. Essas regras hoje, no fundo, continuam no artigo 139 e que basicamente são estas. Isto agora daria para estarmos aqui várias horas a trabalhar cada uma delas, mas eu vou apenas enunciá-las do ponto de vista estritamente da sua legalidade. Primeiro, é preciso que se enunciem no programa do concurso, de uma forma absolutamente clara, quais são os fatores. Isto é, como é que se desagrega, como é que se densifica o tal critério da proposta economicamente mais vantajosa quando ele é multifator. Quais são os fatores? Não é só dizer, vai ser multifator, mas quais? Depois vemos. Não. Logo no programa do concurso, dizer quais são os aspectos da execução do contrato, ligados ao objeto. É o preço, é o prazo, é a qualidade, o que seja, o que isso for. Claramente. Depois, é preciso que o programa do concurso adote para cada um destes aspectos da execução do contrato uma escala de pontuação. Escala de pontuação porquê? Porque nós vamos ter que usar a matemática, o próprio código diz. A proposta economicamente mais vantajosa é a que obtém uma pontuação resultante de uma soma ponderada de pontuações parciais. Bom, se há uma soma ponderada, quer dizer que vai haver números. Se vai haver números, a matemática está presente. E então quer dizer que nós não podemos avaliar as propostas segundo semânticas qualitativas. Excelente proposta, muito boa proposta, má proposta, medíocre, mais ou menos, fantástica. Não, isso não existe. Existem números. Pontos que são números para poderem ser somados ponderadamente. Bom, e é preciso, além de ter uma escala de pontuação para cada, como digo isto depois agora dava para horas para falarmos sobre isto, a lei vem dizer, é preciso que o programa do concurso nos revele também qual é que é o mecanismo de transformação dos atributos nos pontos dessa escala. E como é que isso se faz? Diz a lei, faz-se de uma de duas formas. Se os atributos das propostas já se expressam numericamente, como acontece, por exemplo, com o quê? Com o preço, não é? Que já vem X euros, Y dias, no caso do prazo, ou meses, eu utilizo uma expressão matemática. Porquê? Porque uma expressão matemática desculpem a expressão, é uma máquina de encher chouriço. Entra número, sai número do outro lado, não é? Desde que a máquina esteja bem calibrada, a salsicha sai como deve ser, mas sai sempre a salsicha que nós queremos. Porquê? Porque entra um número, ela tritura e o número sai do outro lado. Isto é, entra o atributo, 1000 euros, e do outro lado sai a pontuação em número também. 14 pontos, 26 pontos, 50 pontos, etc. Mas obviamente que isto só funciona quando os atributos das propostas têm a natureza quantitativa. Porque quando eles têm natureza qualitativa, não há matemática que me valha. E então o que eu tenho que fazer é ter um mecanismo de transformar aqui uma espécie de uma alquimia que vai transformar um atributo que é qualitativo, por exemplo, uma metodologia de trabalho. Saber se a metodologia que foi proposta pelo concorrente A é melhor ou pior do que a metodologia proposta pelo concorrente B. Não há números. A lei diz, pois é, para se fazer isto, eu tenho que usar aquilo que se chama um descritor de impacto. Isto é, tenho que construir, para usar a expressão da lei, artigo 139, sempre onde estou, um conjunto ordenado de atributos suscetíveis de ser propostos, atributos hipotéticos, plausíveis, que os concorrentes podiam propor, fazendo corresponder a cada um deles uma pontuação. E depois,
por comparação do atributo realmente proposto pelo concorrente com esses níveis previamente definidos no programa de concurso, mais próximos, mais distantes, mais coincidentes ou menos coincidentes, eu dou uma pontuação que reflita essa maior ou menor vantagem que esses atributos têm para mim à luz dessa prévia definição que fiz. Com isso eu obtenho as pontuações parciais, como diz o artigo 139 do Código. Só que essas pontuações parciais não se somam em singelo, elas somam-se ponderadamente. Quer dizer que vai haver coeficientes de ponderação, que no fundo dizem qual é que é verdadeiramente a taxa, a medida deste trade-off, desta compensação, que já foi aqui hoje falado, entre os pontos obtidos no fator 1 pelos pontos obtidos no fator 2, no fator 3, no fator 4. Portanto, regras que ela impõe, fatores, escalas de pontuação, ou expressões matemáticas ou descritores de impacto e coeficientes de ponderação associados a cada um destes fatores ou subfatores. Isto são as regras legais impostas. Depois, qual é o trabalho do júri? O trabalho do júri é fazer um juízo de comparação do atributo que é realmente proposto pelo senhor A, pelo senhor B, pelo senhor C, com o quê? Com o tal descritor previamente definido. Então, quando é uma expressão matemática? Quando é uma expressão matemática, eu não preciso do júri, carrego no botão do computador e a folha de Excel diz-me qual é que é a pontuação que ele teve. E depois? Então, depois é só somar as pontuações parciais multiplicadas pelos coeficientes de ponderação e tenho a pontuação global. Isto assim parece simples, como é óbvio, mas toda a gente percebe que a dificuldade está em saber construir esses descritores, saber fazer esse juízo de comparação e montar isto de uma forma que seja coerente, para que no fim do dia o modelo devolva absolutamente a proposta economicamente mais vantajosa, não apenas do ponto de vista formal, é que teve mais pontos, mas que seja aquela que a entidade adjudicante reconheça, como dizia o professor António Ferreira no princípio da sua intervenção, que a entidade adjudicante reconheça, sim, de facto, esta, de todas as propostas que apareceram, eu diria que é de facto aquela que, à luz das minhas preocupações, das minhas dificuldades, daquilo que eu tenho, que são as minhas restrições ou das minhas necessidades, é a melhor das que apareceram. João, muito obrigado. Eu acho só com um minuto. Pensei que tinhas acabado. É mesmo um minuto. Pronto. Obviamente isto é apenas uma visão muito genérica. Às vezes há empates. Só para pedir a última deixa do... Certo, também é um bom ponto. Embora, devo dizer, que empates verdadeiros é difícil quando eu tenho um modelo baseado na modalidade multifatorial. É difícil, mas pode acontecer. É mais fácil acontecer empate quando o critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa é adotado segundo a modalidade monofatorial e o fator é o preço. E até, como sabem, por força de, há uns anos atrás, o critério de, o regime do preço normalmente baixo ter provocado um efeito que as propostas se colavam ao limiar do preço normalmente baixo, era fácil aparecerem propostas com o mesmíssimo preço ao cêntimo. Quando as propostas estão verdadeiramente empatadas, o empate é verdadeiro e só há um fator como o preço, é por isso que a lei vem dizer, faz favor de terem um critério de desempate na lei. A minha perspectiva, sempre defendi isso publicamente, já escrevi isso, eu acho que o melhor critério de desempate é aquele que não passa pela vontade da entidade adjudicante, é o sorteio. Às vezes, o empate, no fundo foi aquilo que disse o professor Antunes Ferreira, o empate é um impacto que, para usar a expressão jurídica, é um empate ficto. É a expressão que nós os juristas usamos, é um empate ficto. Ficcionamos o empate. Porquê? Porque a pontuação das propostas foi tão próxima que se calhar aquela pequena diferença de pontuação foi um acaso, podia ter acontecido com se calhar um pressuposto ou outro do modelo um bocadinho alterado, foi o que disse o professor Antunes Ferreira, se calhar as propostas passava a ser a outra a primeira e a que estava em primeiro passava a ser a segunda. Porquê? Porque elas são muito próximas. E aí como fazer? Isso é verdadeiramente um empate? Bem, de acordo com a lei não é, e no fundo o que a lei vem dizer é, bem, se essas propostas estão fictamente empatadas, que no fundo foi o que disse o professor Antunes Ferreira, olha, já tenho um critério para desempatar, é que por acaso ficou em primeiro de acordo com este modelo, ainda que ele não tenha sido o modelo perfeito que os anjos seriam os únicos que conseguiriam conceber. Mas mesmo que ele fosse possível o impacto ficto, como é que nós saímos dele?
só há uma forma verdadeiramente de sair dele se nós quiséssemos encontrar um desiderato final, que seria, vamos lá encontrar uma diferença assinalável entre as propostas. Só dava numa situação. Era preciso que as propostas tivessem possibilidade de ser ressubmetidas, as empatadas, para melhorarem os seus atributos e se mostrar que efetivamente havia uma diferença entre elas. Porque se não havendo essa diferença, continuando elas próximas, o desempate tem que ser ou de acordo com o critério que tivesse sido previamente definido no programa do concurso, ou se não tivesse sido definido nenhum, ou, segundo aquele que eu sempre poria e sempre proponho quando estou envolvido nestes processos, o do sorteio. Porquê? Porque o sorteio, no fundo, é dizer, se uma e outra são, para mim, as propostas economicamente mais vantajosas, é porque não tenho nenhuma vantagem em ficar com a A relativamente à B, nem com a B relativamente à A. Então a sorte que decida. Porquê? Porque eu estou igualmente satisfeito com as duas propostas. Enfim, neste bocadinho foi o que foi possível para... Obrigado, João. Acho que conseguiste fazer aqui uma viagem muito interessante. Antes de abrir o debate, deixem-me só aqui dar-vos alguns esclarecimentos, porque realmente temos aqui uma área muito interdisciplinar e quando referimos certos conceitos, temos de ter em conta o contexto científico em que eles são desenvolvidos. Eu participei nesta parte da elaboração das diretivas e gostava aqui de partilhar convosco alguns testemunhos interessantes. Nestas diretivas houve uma grande influência de uma escola de economia que hoje em dia geralmente se chama neoclássica. Bom, por exemplo, esta designação qualidade-preço, que o João apresentou aqui a sua leitura jurídica, é um conceito que não foi forjado no direito administrativo, foi forjado na teoria de sistemas, na teoria económica. Há muitas teses de doutoramento, muitos artigos publicados. O que é que se entende por qualidade de preço? Lembram-se que eu referi-vos do início que todo o contrato de aquisição é uma troca de valores. Bom, o que se entende por qualidade de preço é essas duas componentes. O que eu vou pagar, portanto, aquilo que eu vou dar, que até pode não ser um preço, pode ser oferecer um terreno, uma royalty, uma coisa qualquer. Portanto, é o que eu dou e o que eu recebo em troca. Estão a ver? Por exemplo... Se me permite, mas é que eu não cheguei ao fim. O caso eu do não prazo. te interrompi, se não te importas, deixas bem acabar, depois apresentas a tua perspectiva. Portanto, quando se fala em qualidade de preço, estamos a falar nesses dois termos. É evidente que muitas vezes isto que eu vou receber tem uma caracterização qualitativa. Por exemplo, quando eu vou comprar um carro, bom, eu pago o preço e muitas vezes eu falo na qualidade do carro, quer dizer, aquilo que eu recebo em troca. Mas, portanto, há aqui realmente estes dois termos. Quando falamos em custo é diferente. Não há um custo, ao contrário do que pareceu-me que era a ideia do João Amaral. Não há um custo numa relação de troca destas. Há sempre dois custos. Há o custo para a entidade adjudicante e há o custo para o fornecedor do bem ou do serviço. E o que é que nós pretendemos num equilíbrio contratual que corra bem? Que o preço que eu vou pagar seja tão reduzido quanto possível, mas superior ao custo que o operador económico vai ter. Porque se o preço for inferior ao custo que o operador económico vai ter, é mau para ele. Por outro lado, o custo que eu vou ter, que não é só o preço que eu vou pagar, são as assessorias, são todos os outros encargos adicionais que eu tenho associado ao procedimento de formação, o tempo, que muitas vezes é garante, as litigâncias, tudo isso. Eu pretendo que esse somatório seja inferior aqui àquilo que eu recebo em troca, ao benefício dessa aquisição. João, diz lá a tua dúvida. Não, eu estou inteiramente de acordo. Diria o seguinte, a minha crítica foi só uma crítica da nomenclatura. Era preferível ter usado esta expressão, a melhor relação custo-benefício. Concordo contigo. João, deixa-me explicar-te. Mas, João, eu tenho uma resposta que te vai esclarecer. Vais ficar esclarecido nesta tarde. Porque eu, pessoalmente, em muitos trabalhos que tenho feito, sempre tenho defendido exatamente essa designação. Porquê? Porque está ancorada noutra teoria, que é a teoria de cost-benefit, que tem 2 prémios Nobel nessa área. A teoria de custo-benefício. Simplesmente a escola neoclássica sempre privilegiou não uma relação de custo. Qual é a grande diferença entre a abordagem de custo-benefício e a abordagem, no fundo, de qualidade de preço? É que na abordagem de custo-benefício, e que em boa hora está muito transposta na versão de 2008 do nosso código, nós transformamos tudo nas mesmas unidades. São unidades de valor, são as tais escalas de pontuação. Essa é a teoria de custo-benefício do Mirrlees, que teve um prémio Nobel, foi defendido pelo Banco Mundial na avaliação de projetos, etc. É toda uma teoria com uma sistemática e uma coerência que ninguém pode pôr em causa. A teoria neoclássica evita essa
transformação na mesma escala de pontuação, fazendo o quociente. E onde é que se desenvolveu muito? Em áreas em que essa transformação é sensível finalmente na saúde. Por exemplo, porquê é que muitas vezes na saúde se usa este tipo de relação? Porque estamos a comparar, por exemplo, anos de vida com preços de vacinas. E é muito difícil eu estar aqui a estabelecer transformações nas mesmas unidades de valor. E então digo, não, vou comparar esta vacina com aquela, comparando o número médio de anos de vida adicional aqui com aquela a dividir pelo preço. E, portanto, foi isso que desenvolveu. Eu concordo plenamente com o João que teria sido preferível essa designação. Mas quando se lê aqui qualidade, por amor de Deus, não pensem que é o atributo da qualidade. Não, é o que nós recebemos em troca nesse contrato de aquisição. Portanto, isto é um esclarecimento terminológico que eu julgo que ninguém pode pôr em causa e que vale a pena para nos entendermos. Depois, em relação a outras terminologias, o João referiu e muito bem que no nosso código, quando estamos a falar nas tais características, nós chamamos aspecto. E depois a sua concretização em cada proposta chamamos atributo. Não é habitual. Eu não conheço a designação de aspecto em nenhuma outra legislação, contratos públicos, nem ninguém em teoria da decisão usa a designação de aspecto. Usamos a designação de atributo. Então, e como é que depois distinguimos quando é que é o caso concreto da proposta? Chamamos-lhe a concretização, a configuração desse atributo para essa proposta. Vou dar um exemplo. Imaginem que estamos a falar da cor. A cor é um atributo. É assim que todos nós falamos, o atributo da cor. Não vamos falar o aspecto, é o atributo. Então, e o vermelho? O vermelho é uma concretização, é uma exemplificação, é uma especificação desse conceito. Sei lá, estou a falar de sopa, pode haver sopa de peixe ou sopa de legumes, mas aqui o conceito básico é esse. É por isso que não há problema nenhum, isto não levanta dificuldades nenhuma, já sabemos quando estamos a trabalhar no código. Temos de fazer este dicionário, usamos a palavra aspecto, que eu julgo que é uma originalidade totalmente a nível global do nosso código, mas o João corrigir-me-á, se conhece. Eu conheço bem os principais códigos europeus, nenhum deles usa essa palavra, nem é fácil de traduzir, não é? Como é que se diz aspecto? Talvez dimensão da execução do contrato. Exatamente. Dimensão já é uma designação muito interessante e que eu concordo perfeitamente e muito, muito, muito valiosa. Mas como o João sabe, não é essa que está no código. Ninguém fala em dimensão no código. Falamos em aspecto. Pronto. Mas tudo bem, isto aqui não há problema nenhum. Agora, há aqui uma outra questão que eu ainda gostaria aqui de referir, porque eu julgo que é importante e que ainda não falámos hoje, que é o risco. Reparem, num acordo em que há troca de valores, não se esqueçam, numa das mãos vou ter benefícios, na outra vou ter esforço, vou ter, no fundo, afetação de recursos públicos, convém termos sempre aqui uma perspectiva de interesse público. Nesta lógica, há sempre risco. Não há um contrato sem risco. E aqui há tempos eu falava com um amigo nosso, charista, que ele dizia assim, não, eu estou tranquilo, porque neste contrato tenho previsto todo um conjunto de sanções para qualquer coisa que não corra bem. Eu disse, mas isso pode ser muito interessante. Mas sempre que há um litígio, há sofrimento dos dois lados. A entidade adjudicante sofre. Tem custos, tem prejuízos, tem isso tudo. Portanto, todos os contratos têm risco. É muito importante que o critério de adjudicação também seja um instrumento para minimizar esse risco. Pronto. Muitas vezes pensa-se que o problema do risco no quadro dos contratos públicos era o preço normalmente baixo. Claro, esse pode ser um instrumento, pode ser uma medida, mas há muitos outros. Portanto, é muito importante que o critério de adjudicação, e é por isso que, em alguns casos, como o João Amaral referiu, é possível e desejável ter em conta quem vai prestar o serviço. Se eu for contratar um cirurgião, com certeza vou pensar quem é que me vai fazer a cirurgia, não é? Portanto, isso é realmente possível e é muito importante no critério de adjudicação termos sempre essa perspectiva, a perspectiva do risco. Por outro lado, há só aqui ainda um pequeno pormenor terminológico, mas isso, enfim, é uma questão da relação entre a matemática e o direito, é que o João Amaral, quando fala em relações matemáticas, está a admitir que são relações com uma expressão analítica. E quando essa relação é uma relação lógica sem uma expressão analítica, não considera matemática. Bom, isto, com toda a sinceridade, está errado. Porque hoje em dia até a matemática baseia-se mais em estudos de relações funcionais
sem expressões analíticas do que com expressões analíticas. Mas também não tem importância nenhuma, porque compreendemos todos o que ele nos explicou, e muito bem, com muita clareza, que há, no fundo, dois tipos de relações. Há umas que são todas elas de natureza matemática, porque são lógicas de associação de conjuntos, associamos um conjunto a outro conjunto, a teoria dos conjuntos, espero que ninguém agora aqui vá pôr em causa, que é um capítulo da matemática, só nos faltava agora isso, descobrimos que a teoria dos conjuntos não era da matemática, mas, portanto, estamos a estabelecer uma relação entre um conjunto e o outro. Sempre que isso se faz, estou no domínio de um capítulo muito importante da matemática. Há realmente casos em que essa relação é até possível de exprimir por uma expressão analítica. Pronto. Portanto, eu só sugeria que, em vez de falarmos em matemática ou não matemática, falássemos em relações com expressão analítica ou sem expressão analítica. Mas é uma questão de pormenor que também não tem aqui importância nenhuma. Mas eu julgo que ainda temos aqui algum tempo. Agora, era muito importante que cada um dos participantes pusesse as suas dúvidas, as suas questões, os seus problemas, e muito especialmente que o João Amaral nos pôde dar aqui uma perspectiva muito completa e muito global das multiplicidades de diversidades que há. Já agora deixem-me só acrescentar uma, em relação ao conceito de custo. Não quer dizer, reparem, como o João disse muito bem, a relação da proposta economicamente mais vantajosa pode ser unidimensional. E está até na lei. O caso do custo ao longo do ciclo de vida. O custo ao longo do ciclo de vida não é um vetor. É um escalar. Estão a ver? Não é um vetor, é um escalar. Agora, é um escalar, sabe Deus como é que obtemos. É o tal somatório compósito, e como foi referido, com dificuldades, com os tais custos ambientais, uns são fáceis, outros são difíceis, uns têm incerteza, outros têm determinismo, mas é um escalar. E, no entanto, penso que ninguém vai pôr em causa que o custo ao longo do ciclo de vida é um caso típico de avaliação não baseada apenas no preço. E é por isso que a diferença entre custo e preço é diferente. Reparem, o custo ao longo do ciclo de vida é o custo para a entidade adjudicante. Lembram-se que eu vos expliquei que há dois custos, da entidade adjudicante e o do operador económico. Este é o da entidade adjudicante. Porquê? Porque contém em si eventuais compensações que vai ter que fazer à sociedade, por exemplo, por cargas poluentes, por prejuízos no ruído, etc. Estão a ver? Portanto, é muito interessante. Eu não quero ocupar mais tempo, só dizer-vos o seguinte, nós não estávamos a pensar, mas vamos introduzir no nosso programa executivo uma sessão específica só sobre green procurement, com o professor Roberto Caranta, que eu penso que é uma das pessoas neste momento mais prestigiadas nesta matéria, por uma razão pragmática. A Comissão Europeia está a preparar um pacote de regras para exigências na contratação que use fundos comunitários deste novo grande pacote que está a ser aprovado. E uma das exigências é usar exatamente o green procurement. Já há bastantes documentos feitos pela Comissão. Eu concordo com o João, em alguns casos é difícil, outros é fácil. Repare, e o João vai concordar certamente comigo. Por exemplo, se eu tiver a comprar bens e exigir o ecolabel, pronto, aí está. Eu estou a introduzir um critério claramente green procurement e é fácil. Os que não têm o ecolabel são rejeitados, os que têm são aceitos. Mas há muitos outros casos que são difíceis. Mas nós vamos incluir essa sessão. Porquê? Porque nós podemos gostar ou não gostar. Eu, por exemplo, tivemos num congresso da APMEP, há não muito tempo, há 1 ou 2 anos, colegas nossos, muito respeitáveis, de formação jurídica, que diziam, não, isso é fantasia, é uma coisa desejável, até gostávamos. Não é operacional, não é prático. Bom, mas o problema de não ser prático é que depois não usamos os fundos comunitários. Portanto, também não é prático depois não usar os fundos comunitários. Portanto, é um assunto que merece mais atenção, tal como a inovação. Vamos incluir uma sessão dada pelo professor Pedro Gomes, é um jovem doutorado da Universidade Católica, que pertence também a João Amaral, que escreveu um livro muito interessante sobre contratação pública inovadora, publicado numa das principais editoras estrangeiras, e também vai dar-nos aqui uma aula. Portanto, acho que conseguimos dar-vos aqui uma perspectiva muito ampla, não só questões terminológicas, questões de cultura, mas fundamentalmente terem sempre em conta que o critério de educação é muito importante. Bom, já agora amanhã vamos ter aqui o Presidente do Tribunal de Contas. A questão que o João Amaral referiu sobre a competência ou não de um tribunal para ajuizar das escolhas feitas, acho que é muito interessante e merecia, obviamente, aqui um desenvolvimento mais pormenorizado. Eu penso que a entidade adjudicante tem plena competência para fazer a escolha dos seus objetivos, dos seus critérios, das suas preocupações, das suas valorações, mas depois tem que as formular satisfazendo aqui 2 exigências muito grandes. A da transparência, ou seja, perceber porque é que se faz assim, e a da legalidade. Não é?
E aí penso que os tribunais, realmente o Tribunal de Contas, têm toda a competência para ajuizar da transparência da legalidade. Aliás, há bastantes acordos também dos tribunais administrativos e do Tribunal Europeu, em que quando o princípio da transparência é infringido, ou seja, nós não explicamos claramente porque é que é assim, aí, enfim, as coisas correm mal. Pronto, damos o palco aqui aos nossos amigos. Já temos aqui uma intervenção do Dr. José Carlos Marques Durão para todos. Concordo com o professor João Amaral, também nós. No critério de mais baixo preço, a proposta não consegui ler tudo. Eu pedia aos participantes que interviessem mesmo. Podem falar. Eu, aliás, vou desligar o meu microfone. Senhor professor, se me der licença, meu nome é Eduardo Silva. Com todo gosto. Como está? Eu cumprimento o professor Antunes Ferreira, o João Amaral. Eu gostava de colocar uma questão para saber a vossa perspectiva. É mais simpático, puder a câmara. Ué. Isso. Estou tanto quanto possível apresentável. Os meus alunos geralmente não aceitam este convite. Exatamente. Não, mas eu sou corajoso e avanço. Fizeste muito bem. Não, colocava aqui uma questão a propósito do litígio em que estou a assessorar aqui um cliente e em que se coloca uma questão, já agora gostava de saber a vossa opinião. Nós temos um concurso público com uma dimensão relevante. O objeto passa por colocar nas prestações objeto do contrato. Eu não quero identificar muito o contrato, porque o litígio está em curso. Nas prestações objeto do contrato, uma das exigências que a entidade adjudicante fez foi que se fizesse implantação e instalação de cabos de fibra óptica para ligação de vários locais da execução do contrato. Portanto, é num espaço georreferenciado relativamente amplo e é preciso ligar um conjunto de locais com fibra óptica. O critério de adjudicação foi o mais baixo preço, portanto, o da linha B, do 74, preço como único aspecto da execução do contrato a avaliar, mas chegamos à definição do objeto propriamente dito e a entidade adjudicante diz: bom, cabe ao concorrente identificar a circunscrição que quiser definir e então propor a quantidade de fibra óptica a colocar no terreno. Portanto, essa circunscrição não está previamente definida pela entidade adjudicante, cabe ao concorrente defini-la. E o que é que aconteceu no caso concreto? Temos duas propostas que prevêem qualquer coisa como 1,5 km de fibra óptica, lá com a ideia que os concorrentes decidiram para si, mas que não era exigido que apresentassem. Portanto, nem sequer sabemos exatamente o que é que cada concorrente pensou, mas temos dois concorrentes que idealizaram mais ou menos 1,5 km e temos um concorrente que idealizou 200 metros. Como é evidente, a proposta dos 200 Duarte, metros... E podia ter havido um que tivesse escolhido 1 metro quadrado. E podia ter... São metros lineares. Ainda ganhava mais. Ainda tinha um preço mais baixinho. Exatamente. E a minha pergunta é... Portanto, esse procedimento foi otimamente lançado. Eu também acho que sim. A minha pergunta é, em termos da vossa opinião, se neste caso concreto podia efetivamente ter sido escolhido o critério do 74.1b, portanto, como o preço sendo o único elemento da proposta passível de avaliação. Eu acho que só o Dr. João Amaral consegue responder, salvar este problema. Mas estão a ver, é o caso típico em que há um déficit de pensamento, de reflexão, de especificação, de preparação das coisas. Então faz algum sentido. Desculpem lá, eu estou a adiantar, mas esses casos irritam-me. Esses casos irritam. Então faz algum sentido eu pôr o critério do preço e não dizer, é a mesma coisa que o critério do preço, o número de litros que eu vou gastar de gasolina, mas não digo quantos quilómetros vou utilizar o automóvel, não é? É uma coisa... Ouça, não, enfim, acho que não faz sentido nenhum, mas, João, sim, mas talvez uma perspectiva jurídica. Deixe-me só pôr-lhe uma questão. Não era identificado quais eram os pontos onde tinha que amarrar o cabo? Não.
Então isso não faz o menor sentido. Peço desculpa. Não, eu coloquei esta pergunta... Mas estão a ver, por acaso, este caso é interessante. João, vê lá se te aproximas desta posição. Este é um caso. Imagina agora que conseguiram adjudicar, etc. E à vista do Tribunal de Contas, eu acho que é um caso em que o Tribunal de Contas tinha direito a não dar o visto. Porque há aqui, não é um problema de representação do que são os objetivos da entidade adjudicante, é de tontaria na formulação. O que é que achas? Pronto, eu ia só fazer colocar uma questão prévia. Quando se pergunta é possível este critério ou não? O critério, no fundo, a proposta economicamente mais vantajosa na perspectiva apenas do preço. Modalidade de monofator, a linha B. A pergunta é, isto é possível do ponto de vista legal ou isto não faz sentido do ponto de vista da gestão? Isto é, da boa compra. São duas perguntas diferentes e podem não ter a mesma resposta. Que a entidade adjudicante é livre de escolher a modalidade da linha A ou da linha B é absolutamente livre. Não há na lei europeia ou na lei portuguesa qualquer sombra de restrição a esta liberdade da entidade adjudicante. Ela opta pela modalidade que bem entender. Porquê? Porque é ela que decide o que é que em cada caso é para si economicamente mais vantajoso. É economicamente mais vantajoso uma proposta medida apenas na performance de preço ou medida na performance de preço acompanhada da medição da performance noutras dimensões, para não usar aspectos, da execução contratual. Ela é absolutamente livre. E, portanto, se a pergunta é, ela é livre de ter adotado o critério da adjudicação do preço mais baixo, enfim, mudando a nomenclatura anterior, a minha resposta seria, sim, é livre. Mas o que ela fez era possível ter feito? A resposta é outra. A resposta é, não, o que acontece é que o que está mal, além do erro absurdo, se quiserem, da solução a que chegamos, é que o caderno de encargos, no fundo, não é transparente sobre aquilo que, no fundo, a entidade adjudicante pretende em termos de metros de fio, de cabo óptico ou o que é que for que esteja aqui envolvido. O problema não está no critério de adjudicação, quanto a mim. O problema está no caderno de encargos. Não é? O caderno de encargos é que foi mal feito, podia lá estar a dizer quantos metros lineares de cabo é que têm que ser instalados. E, portanto, dê-me o preço para estes metros lineares de cabo. João, se me permite... Doutor João Amaral. Não, mas, Zé, antes de dizer, deixa-me só dizer o seguinte, é que, vamos lá ver, é evidente, todos nós estaremos de acordo, que a liberdade da entidade adjudicante para escolher o critério, e muitas outras formas de aplicação, o custo ao longo do ciclo de vida, quocientes de custo e eficiência, o preço a dividir por não sei quanto, etc. Por exemplo, aí podia ter usado o critério do preço a dividir pelo número de metros de cabo, por exemplo, era uma outra abordagem. Mas há aqui um postulado da teoria da decisão que está a ser violado. E que eu tenho muita pena, mas acho que deve ser referido. É que quando uso um critério, qualquer que ele seja, há o pressuposto da comparabilidade das alternativas que vão ser medidas por esse critério. E, nesse caso, não são comparáveis. Porque eu posso estender as redes de cabo para 1 metro ou para 1 milhão de metros quadrados. Portanto, não há comparabilidade. Não, mas resta saber o que é que estava nesse concurso a ser avaliado. É o preço unitário? Não, é o preço global. É o preço global. Portanto, não há comparabilidade. Se eu, a certa altura, tenho o preço, pode ser para um caminhão, ou para um carro desportivo, ou para uma moto, isto não faz sentido. Porque o pressuposto em teoria da decisão, eu sempre estou a fazer uma comparação, tem que haver um postulado de comparabilidade. Mas é justamente por isso que não é ilegal adotar o critério do preço mais baixo. Não, doutor João Amaral, doutor João Amaral, deixe-me perguntar-lhe então, como é que vê o número 3 do artigo 74? Que põe exatamente uma restrição à utilização desse critério. Não é? Ou seja, leia o número 3, que nós não temos aqui o código. A utilização do modelo previsto na linha B do número 1 só é permitido, portanto, há uma restrição à sua utilização, só é permitida quando as peças do procedimento definam todos os restantes elementos de execução do contrato assalariado. Exatamente. É a comparabilidade. Aqui não era permitido. É o postulado da comparabilidade. Exatamente. Não é verdade.
o número 3 não pode ser lido assim. E vou explicar porquê. Há 2 argumentos nesse sentido. Primeiro porque aquilo que acabaram de ler é uma evidência de lapalice. Não era preciso que o número 3 existisse para ser assim. Isto é, se diz o número 3, para não falhar, vou aqui pegá-lo como deve ser. A utilização da modalidade prevista na linha B do número 1 só é permitida, portanto, só posso utilizar uma modalidade do critério de adjudicação que assenta exclusivamente no preço. Exatamente. Quando, vejam bem, as peças do procedimento definem todos os restantes elementos da execução do contrato. Isto é, quando todos os restantes elementos da execução do contrato estão fixados, não estão submetidos à concorrência. Exato. O senhor de Lapalice não diria melhor. Se todos os outros não estão submetidos à concorrência, é porque só há um que está submetido à concorrência. Qual? O preço. Isso é uma lapaliçada. Segundo argumento que é decisivo. Então, se isto quer dizer que eu só posso utilizar a modalidade monofator quando o caderno de encargos for exaustivamente definido em todos os outros fatores, então isto quer dizer que quando eu não uso a modalidade monofator, isto é, usa multifator, os restantes aspectos, são sempre os restantes relativamente aos múltiplos que estão no fator, não têm que estar definidos. Como é evidente, isto é um absurdo o que eu acabei de dizer. Portanto, o que é que quer dizer a lei? Não quer dizer isso que os senhores professores acabaram de referir. Quer dizer outra coisa. Quando eu adoto a modalidade monofator e vou apenas avaliar o preço das propostas, todos os restantes aspectos da execução do contrato que eu considero relevantes para colocar no meu caderno de encargos têm que lá estar. Mas não significa todos, porque se forem todos, eu tinha uma tarefa ciclópica e interminável, porque estava sempre a dizer, bom, os senhores não podem usar o preço mais baixo porque esqueceram-se de uma cláusula que é, e o que é que acontece se Portugal for invadido pela Espanha? Essa cláusula não está no contrato. E como essa cláusula não está no contrato, os senhores não conseguiram definir todos os restantes aspectos da execução do contrato. Como é óbvio, a regra do número 3 quer dizer o seguinte: tudo aquilo que for relevante para a execução do contrato e que não faça parte do critério de adjudicação, que neste caso é só o preço, tem que estar inserido no caderno de encargo. Tudo o que é relevante. Mas não é tudo no sentido de tudo e mais um par de notas. E, portanto, estamos exatamente a dizer a mesma coisa. Para concluir, não há nenhuma restrição no número 3 do artigo 74 à escolha da entidade adjudicante quanto à modalidade da linha A ou da linha B. Mas João, não sei, o Zé Alva pode não se ter exprimido bem, mas estamos a dizer todos exatamente a mesma coisa. Agora, tu não vais com certeza considerar que a dimensão onde se estendem os cabos não é um aspecto relevante. É um aspecto relevante para a execução do contrato. É por isso que o problema não está na escolha do critério de adjudicação, está na feitura do caderno. Não, mas o que está a dizer que... João, ninguém está a falar na questão da escolha. O que estamos a dizer, vamos lá ver, esse artigo, que eu por acaso não considero que seja uma lapaliçada, e vou explicar... É possível adotar o critério do mais baixo preço neste caso? Foi a pergunta. João, o que esse critério diz, no fundo, que aliás até é um ensinamento que tu muitas vezes tens referido, é que eu agora, a contra-recarro, uso esta designação lusitana dos aspectos. Os aspectos relevantes, das duas uma, ou estão fixados ou estão sujeitos à concorrência. Quando estão fixados, devem estar no caderno de encargos. Quando estão sujeitos à concorrência, devem integrar o critério de avaliação. É um princípio muito, muito importante e muito evidente. Quando eu estou a usar um critério de adjudicação que se baseia só no preço, quer dizer que os aspectos, obviamente não estou a falar na invasão de Portugal, estou a falar nos aspectos de execução, para usar a designação que me custa um bocadinho, ou as dimensões, porque é capaz de ser o ponto de encontro, as dimensões do contrato que são relevantes. Ora, neste caso, é evidente que a dimensão, o espaço, João, deixa-me só acabar, o espaço onde se vai desenvolver a rede de cabos é com certeza um aspecto relevante, e das duas uma, esse aspecto ou estava inserido no critério de adjudicação, por exemplo, o tal preço unitário, uma coisa assim, uma coisa a dizer para outra, ou tinha que estar fixado. Como não acontece uma coisa nem outra, a entidade adjudicante teve todo o direito de escolher esse critério, mas aplicou-o mal. E, em meu entender, transgredindo aqui também aquele número que foi referido, mas que até é redundante, eu isso concordo.
Dr. João Amaral, desculpe lá, se é assim, se efetivamente um aspecto relevante do caderno de encargos, que todos estamos de acordo que é relevante, que é o número de metros de cabos a aplicar, não está definido no caderno de encargos, o que é que isto quer dizer? Que há aspectos que são relevantes para a execução que não estão definidos. Não, o que é que eu defino daqui? Eu não posso aplicar este mas é que para mim a relevância não é nossa, é da entidade adjudicante. Claro. Mas a entidade adjudicante não considerou que aquilo era relevante, não considerou. Mas, João, vamos lá ver. Isso é o chamado comum jurídico. Quer dizer, chegamos à conclusão que o domínio onde se vão estender os cabos não é relevante para a entidade adjudicante. Então devemos nos perguntar. Então, mas se a entidade adjudicante realmente considera irrelevante, deve adjudicar por um menor preço e até ficar com os cabos só num metro quadrado de extensão. Mas é que os senhores não estão a entender. Eu só estou com isto a dizer que a ilegalidade que está aqui em causa não é por violação da linha B do número 1 do 74. Isso estamos de acordo. Estamos todos de acordo. Isso estamos todos de acordo. Eu não sei se ajudamos aqui muito o nosso participante. Enfim, meus queridos amigos, eu acho que a sopa, seja a dimensão, aspecto ou atributo, se calhar já começa a esperar por nós. Deixe-me só, em bom rigor, eu estou a dizer porque há aqui um comentário aqui no chat, sim, aqui da doutora Maria Fátima Magro, que diz assim, mas as propostas não se tornaram incomparáveis. Eu diria o seguinte, em bom rigor, o preço que aquele concorrente propôs foi o preço para instalar a rede de fibra óptica. Se o caderno de encargos estiver bem feito e diz qual é o preço que o senhor está a propor, eu estou a propor o preço. Toda a gente está a ver que o preço é de 1 metro linear de cabo. Não. O senhor está a propor o preço, não quero saber se é 1 metro ou se é 2 metros, para instalar a rede toda. Logo, as propostas são sempre comparáveis. Isto é, eu posso comparar 1.000 euros com 1 milhão de euros. Qual é o problema de comparar 1.000 euros com 1 milhão de euros? Não tem nenhum problema. Eu nunca entendi o que é essa coisa da incomparabilidade. Pois não, João, mas isso aí é um problema de teoria da decisão. Havíamos ter tempo, mas, João, havíamos ter outros encontros. Eu vou-te explicar o que é o postulado da comparabilidade, porque há toda uma axiomática que foi desenvolvida e que neste momento não é posta em causa por ninguém. Eu posso comparar um com 10, ou com 100, ou com 1.000? Posso. Vamos lá ver, quando falamos em comparabilidade, é comparabilidade respeitando os axiomas da racionalidade. A palavra comparabilidade. A palavra comparabilidade pressupõe o respeito pelos axiomas da racionalidade. E é evidente, quando eu estou a comparar batatas com laranjas, aí põe-se um problema. Bom, mas é talvez aqui uma questão tecnológica. Não sei, eu acho que não ajudamos nada ao Duarte, mas convinha que realmente da próxima vez melhorassem o caderno de encargos. Se quiserem ficar a saber mais sobre critérios de adjudicação, inscrevam-se nos nossos cursos. O nosso curso vai começar na próxima semana. Acho que devemos agradecer aqui ao João Amaral e Almeida todas as perspectivas. E o professor Antunes Ferreira pode encerrar a sessão, se quiser. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Foi um gosto. Muito obrigado ao Dr. João Amaral e Almeida. Muito obrigado pelo convite também que me fizeram e até ao próximo debate. Exatamente. Temos que respeitar a racionalidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também.